Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Numa Bahia abençoada pela riqueza de suas terras, quais são os desafios e oportunidades para o desenvolvimento rural? Principalmente para que esse desenvolvimento rural seja cada vez mais sustentável, inclusive transformador. Nossa conversa hoje é com uma profissional que desempenha um papel super importante no desenho do futuro agrícola e econômico da Bahia. Nossa convidada é a atual diretora de Assistência Técnica e Extensão Rural da Bahia-Ter, a Superintendência Baiana, exatamente, de Assistência Técnica e Extensão Rural da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Governo do Estado, a engenheira agrônoma e de Segurança do Trabalho, também empresária Marise Caribé. Seja bem-vinda, tudo bom? Tudo bem, muito obrigada pela oportunidade de a gente estar aqui hoje batendo esse papo. Obrigada a todos que estão aí assistindo a gente, é um prazer enorme. Prazer todo nosso. Eu queria começar com um tema que é super atual, penso que é uma preocupação global, aqui na Bahia não é diferente, o desenvolvimento sustentável. Como é que, na sua avaliação, a Bahia pode conciliar o crescimento econômico com a preservação ambiental, especialmente no contexto da agricultura, das áreas rurais aqui do estado? Então, a gente tem um Brasil que é um Brasil rural, né? E a Bahia também a gente considera um estado rural, né? Nós temos um número expressivo de agricultores familiares, de propriedades e, sobretudo, são estes agricultores e agricultoras familiares que fornecem os alimentos, 70% de todo alimento que chega à nossa mesa vem da agricultura familiar. Então, esse público, ele atua não só na produção de alimentos, mas, naturalmente, com as suas habilidades e técnicas também na preservação ambiental. Então, a gente está num segmento bem expressivo e com as nossas políticas públicas, através das atividades que desenvolvemos, a gente prevê também esse cuidado, esse zelo com o meio ambiente, faz parte também do nosso projeto, com o cuidado da agricultura familiar e o meio ambiente, a preservação do meio ambiente. Mas com que ferramentas, com que doutrina, digamos assim, a Bahia-Ter atua junto a esses agricultores familiares para que, de fato, o desenvolvimento sustentável seja uma realidade? Então, nós temos equipes espalhadas em todo o território baiano, né? Nós temos instituições parceiras que estão presentes junto a essas propriedades e agricultores e que atuam desenvolvendo as ações com base na Lei Estadual de ATE, que também prevê toda a questão da preservação ambiental. Então, as visitas que são feitas a essas propriedades, elas não vão puramente no intuito de elevar a produtividade de qualquer maneira. Vai também todo o cuidado, todo o trato com a família. Os nossos profissionais, quando a gente vai visitando, né, a gente sai daqui do núcleo em Salvador e vai visitar também as propriedades e essas famílias, a gente vê o quanto eles sentem a afetividade também na atuação e isso ajuda a gente a permear também na transformação do conhecimento e junto com os agricultores e agricultoras, a gente fazer com que eles consigam compreender a necessidade de preservar o meio ambiente. E a nossa extensão rural ela é feita toda com base na transição agroecológica, o que naturalmente acaba também ressaindo também na parte da preservação ambiental. Essa preocupação com o desenvolvimento sustentável relativamente recente, ou seja, de algumas décadas para cá, qual é a realidade que a gente encontra se a gente percorrer essa Bahia que tem um tamanho enorme, né? Um tamanho continental. Isso. Não, continental é o Brasil, não, mas tem um tamanho de um país, por exemplo, o tamanho da França. O que a gente encontra? A gente percebe já essa conscientização aflorada entre os agricultores ou ainda esbarramos na não preservação do meio ambiente? É um desafio muito grande, né? A gente naturalmente vai encontrar ainda isso em muitos lugares. A gente tem um quantitativo de agricultores muito grande, como eu falei, é uma Bahia rural e a gente tem muitos agricultores em toda parte do estado e é um trabalho mesmo de uma educação não formal que requer, né, continuidade, tempo, e nós fazemos isso, né, desde 2014, enfim, mas requer uma constância, uma permanência. E a gente não tem como lhe dizer que, de fato, a gente já conseguiu atingir a preservação ambiental, mas nós trabalhamos diariamente com isso. Faz parte das nossas ações, né, não apenas a produtividade, não levar apenas a produção, mas, sobretudo, cuidar da unidade produtiva. Nós denominamos cada agricultor e agricultora, além dos seus nomes, né,
também a sua unidade produtiva familiar. Dentro, né, no âmbito da unidade produtiva familiar, a gente trata também da preservação, né, de cuidar das águas, do solo. Então, a gente faz esse trabalho. Agora, a Bahia é um mundo, né, como você falou, o nosso tamanho é gigante e é um trabalho de continuidade, sem dúvida. É um mundo e um mundo muito diverso, na verdade, são diversos territórios, não é? Cada um com suas características. Exatamente. E que aflora essa diferença toda as desigualdades sociais também. A Bahia Terra, ela exerce algum papel nesse sentido também, de contribuir para diminuir essa desigualdade social, socioeconômica, e de que forma? Veja, a partir do momento que a gente está atuando nas unidades produtivas familiares, trabalhando com famílias de agricultores familiares, a gente está vislumbrando a inclusão socioprodutiva, né? Então, eles vão atuar com a produção, a qualidade, a produtividade e comercialização. Então, a gente colabora também para o escoamento dessa produção, através das nossas equipes em campo, e isso também ajuda fortemente, né, o núcleo familiar. Temos eventos coletivos, como, por exemplo, feiras nos municípios, né? A gente realiza feiras com entregas de barracas, de equipamentos. Temos junto de toda a Secretaria de Desenvolvimento Rural, de onde a gente faz parte, a Bahia Terra, os nossos parceiros e co-irmãs dentro da SDR, e com isso a gente consegue fazer as entregas, equipamentos que viabilizam e melhoram também essas condições. Recentemente, inclusive em Salvador, teve mais uma feira de economia solidária, de agricultura familiar, não é verdade? Exatamente. E que é uma forma de estimular também a comercialização desses produtos fora das áreas em que são produzidos e tal, não é? Isso. Que tipo de incentivo esses produtores recebem para exportarem seus produtos, as suas produções? Por exemplo, seja por meio de uma feira como essa, outros mecanismos, como é que se dá esse processo? Isso, nós trabalhamos muito com os parceiros regionais, locais e territoriais, que são as organizações da agricultura familiar. Então, nós temos associações, temos cooperativas, e elas contribuem para fazer esse link, esse elo, né, facilitar essa atuação nossa diretamente junto com os agricultores. Então, são estruturas que estão regionalizadas ou territorializadas, que são praticamente nossas pernas e braços em todo o território baiano. Temos também as estruturas da própria SDR, que são chamadas CETAFs, que é o Serviço Territorial de Agricultura Familiar, e temos nossas equipes também diretas da Bahia Terra nesses lugares. E incentivos como, por exemplo, nós vamos agora iniciar um projeto que ele tem fomento. Então, nós vamos contribuir também, em parceria com o governo federal, com a Secretaria de Políticas para Mulheres, com recurso para colaborar também, para fomentar essa família. E a relação entre a agricultura familiar e a agroindústria? Penso que o melhor cenário é aquele em que consegue se conciliar, não o desenvolvimento da agricultura familiar com a promoção da agroindústria. Se dá isso aqui na Bahia ou está faltando o quê? Se dá. A gente já tem agroindústrias de agricultura familiar, de agricultores familiares. Nós já temos algumas evoluções nesse sentido, né? E não apenas da comercialização in natura, mas também do produto já beneficiado. Existem algumas, recentemente a gente teve uma visita no Baixo Sul e tem outras por aí, né? Então, o ideal é que a gente fomente para que o agricultor saia e evolua para novos estágios, né? Porque a ideia é exatamente de dar autonomia e dignidade, né? Que só vem através do trabalho. E eles, como responsáveis por produzir o alimento que chega à nossa mesa, a gente considera que é uma fatia, uma parcela muito significativa do nosso Estado. Quando a gente fala em agricultura familiar, num primeiro momento, pode ser que surja aquela ideia de uma coisa mais primária, mais rudimentar. Tem sido essa a realidade também, mas a gente já encontra agricultores familiares com uso de tecnologia. Descreva um pouco esse cenário para a gente. A gente já encontra isso. Se você for em alguns lugares aqui, a gente já tem, não sei se você já viu, em alguns mercados, já tem, por exemplo, o cuscuz, que é de cooperativa da agricultura familiar. Então, esse produto já passa por uma série de etapas, né, de beneficiamento, que vai também para a fase de marketing,
de embalagens. Então, a gente já tem avançado muito. Nós temos dentro da SDR a SUAF também e outras nossas parceiras que trabalham com essa parte do selo da agricultura familiar, né, para poder garantir a quem vai estar comprando que o produto é da agricultura familiar, mesmo ele vindo embalado, porque a gente, às vezes, quem não lida com isso no dia a dia, não consegue perceber que já há essa evolução, né? Então, a gente já tem, já estamos nesse patamar já também, nesse patamar. Muito a fazer, a melhorar, mas a gente já tem, sim, muitas cooperativas e associações com produtos com selo da agricultura familiar, comercializando em vários lugares da Bahia e fora da Bahia também. E com novos potenciais à vista, ou seja, o que se produz mais na Bahia do ponto de vista da agricultura familiar, mas que ainda tem um potencial para ser desenvolvido? A Bahia é muito diversa, né? A gente tem um estado enorme, com características muito peculiares em cada território, em cada região. Ela tem uma área extensa do semiárido, né, que requer uma atenção muito especial também. Então, a gente pode dizer para você que é uma diversidade muito grande de produtos, né? Tanto os produtos da parte animal quanto vegetal, e que a gente tem crescido muito, e a nossa missão enquanto Secretaria de Desenvolvimento Rural, Bahia até, com essas equipes em campo, é fomentar para que a gente transforme, beneficie e facilite. Mas são inúmeros os produtos, viu, da agricultura familiar que a gente tem na Bahia. Imagine que a gente come 70% do que eles produzem. Todo dia que se sentar na mesa, você vai ver ali, a mão da agricultura familiar está aqui. A maior parte dos produtos alimentícios hoje vem da agricultura familiar, não é? Exatamente. O que a gente come todos os dias, 70% do nosso alimento vem daquelas mãos ali, dos agricultores e agricultoras familiares. Maravilha. Como é que você avalia a questão do acesso à terra, Marise? Eu digo, a necessidade de reforma agrária, que é uma questão que está sempre em evidência também, não é? A pergunta é como conciliar os interesses diversos, promovendo uma justiça social e o desenvolvimento rural, mais uma vez, sustentável. Gosto de bater bastante nessa tecla. É um grande desafio também, né? O desafio da reforma agrária. A gente tem estruturas dentro da nossa secretaria que trata disso muito mais de perto, né? Mas é um desafio que a gente tem superado aos poucos, né? E acho que faz parte de um país colonialista, né? Que tem uma força muito grande, né, para os grandes, e a gente precisa dar essa atenção maior aos agricultores familiares que fazem esse papel importante, a missão de nos alimentar. Então, é um desafio grande, Jefferson, é o que eu posso lhe dizer, mas a gente tem tratado dele, tem cuidado dele, temos equipe que cuida disso com muito zelo dentro da nossa SDR. É o tipo da situação que chega até vocês, essa disputa por terra, essa dificuldade de, muitas vezes, conquistar um pedaço de terra, isso está no dia a dia de vocês também? Em especial da Bahia até não está diretamente vinculado à Bahia até isso, a gente não tem tratado muito disso, porque a gente cuida exatamente da parte da produção, do cuidado, das visitas, né, das oportunidades, do desenvolvimento sustentável, e temos outra estrutura na Secretaria que lida mais com essa parte direta. Mas a gente viaja muito, visita muito, e posso lhe dizer que, apesar de um largo desafio, um grande desafio, a gente não tem encontrado situações de embates, né, nesse sentido assim, da pergunta que eu imagino. Por mais que seja uma realidade. É uma realidade, sim. Ainda presente, não é? A disputa por terra, os conflitos fundiários, Brasil afora, na verdade. Exatamente, não é? Qual o grande mérito que você diria que a Bahia Ter tem para atuar junto à agricultura familiar aqui na Bahia? Mérito que eu falo, não, isso aqui é uma conquista que merece aplausos ao longo da sua experiência à frente da Bahia Ter, por exemplo. É muito feliz, assim, o mérito e a felicidade é que, de fato, é um segmento imprescindível para a sociedade, né, na produção de alimentos, e por fazer parte de uma camada da sociedade ainda pouco vista, com baixa visibilidade. E a gente está atuando à frente, inclusive citar, sob a liderança do nosso superintendente Lanza Almeida, que é hoje quem está lá à frente na superintendência, e tudo muito vislumbrado antes pelo atual governador Jerônimo Rodrigues, que foi secretário de Desenvolvimento Rural, né, e viabilizou a estrutura da Bahia Ter. Então, o maior mérito é a gente poder chegar nas casas
de todos os familiares, final de semana, de amigos, e a gente poder ver que aquele alimento ali vem da mão da agricultura familiar, que a gente labuta e trabalha durante a semana. E chegar na casa de um agricultor e de uma agricultora familiar e ver a alegria por não se sentir excluído, é uma felicidade muito grande. Você também é uma empresária, inclusive atua como dirigente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Muritiba. Isso. Estou certo, não é? Certíssimo. Muritiba, sua terra natal, aqui no Recôncavo Baiano. Como essa visão de empresária e de uma profissional que atua no setor público também contribui para, enfim, ter as ferramentas ou as iniciativas mais adequadas para promover esse desenvolvimento rural tão desejado aqui na Bahia? Mas essa resposta eu vou pedir para daqui a pouquinho. No segundo bloco, a gente volta já já com essa conversa com a diretora de Assistência Técnica e Extensão Rural da Bahia Ter. É um instante só. Já estamos de volta. Nossa convidada, diretora de Assistência Técnica e Extensão Rural da Bahia Ter, Marise Caribé. Essa sua vivência dupla, Marise, ou seja, que abrange tanto a esfera pública quanto o setor privado, como é que contribui para a sua perspectiva, suas ações, exatamente para promover o desenvolvimento socioeconômico, principalmente de cidades menores como Muritiba, sua terra natal? Então, me anima muito fazer parte nessa jornada, né, dupla, né, nessas duas áreas, porque eu acho que a gente consegue fazer um casamento perfeito, porque as duas tratam de desenvolvimento econômico, socioeconômico, né? Então, quando a gente pensa em agricultura familiar, escoamento de produção, e você trabalha também no comércio, né, faz a economia ciclar, você acaba juntando, né, fechando esse ciclo de produção, de logística, de produção. Com largos desafios, é claro, porque a gente tem trabalhado muito para poder fomentar as cooperativas, organizações de agricultura familiar, mas eu acho que é um casamento perfeito, que a gente consegue fechar esse elo de maneira muito satisfatória. No caso em particular de Muritiba, você está à frente da CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas local. Como é que o comércio, em particular de Muritiba, atua junto à agricultura familiar? Eu penso também que não é um comércio só voltado para a agricultura, não? Não. Ele exatamente não é voltado para a agricultura, né? É um desafio e eu utilizo muito minha experiência local também. Eu faço essa troca, né? Eu procuro analisar tanto as nossas ações em âmbito governamental, institucional, e olhar aquele mundinho, né? O meu mundo lá, o Muritiba, né? Minha terra. E aí a gente percebe as fragilidades que a gente tem muito hoje lá no nosso município, né? Muritiba era uma cidade com um comércio, com uma economia muito pulsante no passado, porque nós tínhamos indústrias que trabalhavam também com a agricultura familiar, por exemplo, a indústria de fumo. E hoje a gente vê que o ciclo econômico ele não é tão efervescente. Então, a gente precisa fomentar muito mais essa parte econômica no município, mas, sem dúvida, a agricultura familiar tem um papel muito importante no escoamento da produção, nas feiras. A gente realiza feiras da agricultura familiar no nosso município também, não só no nosso município, mas em outros do estado da Bahia. E os depoimentos de lojistas, empresários da nossa cidade após o evento são fabulosos. O giro econômico naquele dia, o quanto que as pessoas vendem. A gente faz uma feira de alimentos com festas, com atividades culturais e, ao mesmo tempo, o comércio pulsante. As lojas que não vendem produtos apenas da agricultura familiar também ciclam a economia nesse dia. Então, a gente vê que é muito favorável. Muritiba que é famosa pela maniçoba, não é? Maniçoba, do Recôncavo de Muritiba. Não é verdade? É. Agora, você falou dificuldades que ainda precisam ser superadas. Que dificuldades, Marise? Olha, eu acho que a vida é assim, a gente todo dia enfrenta dificuldades, né? Porque se o dia que a gente disser que está pronto, não tem mais o que fazer para melhorar. Também, Nós, né? como seres humanos, somos imperfectíveis, né? A busca sempre de melhorias e de perfeição. E jamais atingiremos, eu acho, e isso é o que dá essa motivação, né? Então, a gente precisa melhorar nas coisas que a gente vem fazendo para poder a gente fazer mais e melhor do que o que a gente já faz, conseguir incluir ainda mais agricultores, ainda mais famílias no âmbito do nosso atendimento na extensão rural
e, sobretudo, agora que a gente tem o país que volta ao mapa da fome, sem dúvida alguma, esse segmento é importantíssimo e as nossas ações também, né, vão em consonância com isso. E a gente está no governo Jerônimo Rodrigues, que tem a grande campanha e prioridade, o programa Bahia Sem Fome, e, naturalmente, a Bahia Até entra também com esse start, e a gente está lançando agora uma chamada pública Até Bahia Sem Fome, com foco nesse programa, para a gente atender mais famílias, para a gente ajudar ainda mais a produção de alimentos no nosso estado e sair dessa marca lamentável. É o nosso papel. Você falou o cenário da fome, outro grande problema é o enfrentamento à seca, na verdade, aqui na Bahia. E agora, em especial, com uma estiagem muito severa, essa última e até recente, atual ainda, como que a Bahia Ter atua também nesse enfrentamento? Ou seja, que recursos, que cenário a Bahia Ter pode oferecer para minimizar um pouco os efeitos dessa estiagem, que é frequente aqui no estado, né? Pois bem, esse é um fator que é adverso e que é muito forte o enfrentamento, porque é algo natural, né, que não depende da gente as transformações. Então, vai existir, né, e a gente tem que combater, mas, na verdade, conviver. Né, e a gente tem dentro da SDR as nossas atuações de convivência com o semiárido, de convivência com a seca, porque é uma realidade climática, uma realidade natural própria. Né? A gente tem um maior semiárido, então a gente procura conviver com a seca, e essas nossas equipes em campo fazem a atuação de ensinar, de educar os nossos agricultores e diretamente também tratar de conviver com a seca, porque a gente não tem o que fazer a não ser aprender a conviver. Então são práticas, são atividades que a gente tem de produção, de fomento, de equipamentos que vão apenas viabilizar e melhorar as condições para que o agricultor consiga e saiba conviver com a seca. Mas isso já resulta em um cenário mais promissor? Ou seja, porque a seca não é de hoje que acontece aqui na Bahia, na verdade, é um fenômeno corriqueiro, está presente já ao longo da história. O que modificou, o que se transformou de lá para cá com essas ações mais focadas mesmo na diminuição desses efeitos? Então, eu acho que se a gente for de uma forma bem pragmática e olhar as prateleiras dos nossos mercados, por exemplo, na capital ou em centros urbanos, nós já temos produtos da agricultura familiar que vêm exatamente de regiões com seca. Né? Então, a gente atuando com práticas e técnicas que venham mitigar, que venham minimizar esses efeitos, facilitando a convivência, porque é um efeito natural, como eu disse, né? Faz parte da natureza. Então, esses profissionais, a nossa equipe em campo não vai combater a seca, vai ensinar o agricultor, a agricultora a conviver. Como é que você vai utilizar técnicas, equipamentos, ferramentas que possa viabilizar a produção em situações e condições naturais, né, da natureza, que são de seca. E é isso que a gente vem fazendo, e a gente vem colaborando junto com as nossas outras equipes da SDR e também outras secretarias do governo do estado, em parceria de mãos dadas, tentando fazer com que esse convívio com a seca seja cada dia mais favorável e mais forte, né, na troca e na relação de agricultores e suas vidas lá no campo. A gente poderia dizer que existe uma relação entre governo e setor privado para juntos impulsionarem o desenvolvimento rural? E de que forma essa relação, essa parceria pode ser a mais promissora possível para que não favoreça esse ou aquele em detrimento de outro, ou seja, que não contribua para o agravamento da desigualdade socioeconômica? Perfeito. A gente, em especial a Bahia Até, a gente atua com a extensão rural, com a assistência técnica e extensão rural, a partir de chamamentos públicos, né, que já mostra por si só um aspecto democrático da coisa. Então, podem concorrer instituições com e sem fins lucrativos, né, para serem... A gente lança o edital, a chamada pública, para atender determinado número de agricultores em todo o território baiano, né, com suas especificidades. A gente também apresenta as ações e metas que devem ser cumpridas
visando a transição agroecológica, convívio com a seca, onde é o caso, né, dentre tantos outros lugares que a gente tem. E essa concorrência faz com que a gente contrate instituições que vão estar atuando lá na ponta. Eu acho que isso, por si só, deixa a questão muito democrática, né, e sem priorizar ou preterir ninguém também. Então, é uma parceria muito firme que a gente tem com essas instituições e vem dando certo, né? E a gente pensa só em melhorar, ampliar, qualificar tudo isso. Qual a estrutura hoje da Bahia Terra? Tem perna espalhada para todos os territórios do estado? Temos pernas. Nós temos a nossa unidade base central aqui em Salvador, né? Fica ali em Itapuã. Nós temos ali a nossa unidade com diretorias, com a superintendência e equipes também multidisciplinares. E temos em todos os territórios, os 27 territórios do estado da Bahia, nós temos unidades da Bahia Até, atuando, recebendo agricultores, recebendo parceiros, a comunidade como um todo. As nossas agendas em campo, elas têm a presença de vários segmentos da sociedade, nos municípios e nos territórios. E a gente atua em cada um desses territórios com a nossa equipe e também a equipe direta nossa da Bahia Até e também essa equipe que é a equipe de parceiros, uma equipe multidisciplinar. As instituições que são contratadas pela Bahia Até, SDR, estão nos 27 territórios, atuando em consonância com a nossa equipe direta. E uma equipe multidisciplinar, você vê, já tem técnico agrícola, veterinário, engenheiro agrônomo, engenheiras agrônomas, nós temos pedagogos, assistentes sociais, então é uma equipe que vai preparada para cuidar do agrário, do rural, né, com foco na agricultura familiar no nosso estado. Você, como diretora de assistência técnica e extensão rural, é uma diretora que gosta de ir a campo ou prefere ficar mais na retaguarda? Como é que é a sua relação com o objeto fim, não é, da Bahia Terra, que é exatamente o grupo de agricultores, enfim, a agricultura como um todo? Vou menos do que gostaria, porque as missões e ações são inúmeras para a gente estar aqui de cima, junto com o nosso superintendente Lanza Almeida e outros colegas que aqui ficam também, para fazer com que a roda gire e chegue até lá. Mas sempre que eu posso, eu viajo, como eu falei no início, vou menos do que gostaria para cumprir as nossas missões aqui de cima. Eu aproveito os meus finais de semana e vou nos distritos, na zona rural. Não só para Muritiba, da minha cidade. Não, aí eu vou lá para poder visitar, para poder também contribuir como pessoa, como muritibana, mas é porque a gente precisa aqui cumprir as missões para que cheguem lá, né? Em cadeia o processo. Mas é o tipo de experiência que te faz falta? Porque você tem formação em engenharia agrônoma, não é? Agronomia, então, de certa forma, sempre, pelo menos tem um histórico aí de contato com a terra, né? Te faz falta isso ou não? Eu consigo conciliar dessa maneira que eu te falei, né? Eventualmente as visitas, porque a nossa equipe acaba indo muito mais, e a missão de estar aqui e fazendo acontecer e saber e reconhecer, ver as fotos, os vídeos e nos finais de semana ir lá na minha terra e ver também o resultado, porque nós temos a atuação do governo do estado também lá, da nossa diretoria, da nossa superintendência, então eu fico muito feliz. Então, acabo que a felicidade de estar aqui cumprindo essa missão e as minhas presenças no final de semana lá em Muritiba me animam, acabam inclusive fortalecendo e entusiasmando para voltar a fazer mais do que a gente já faz aqui na nossa unidade. Eu falei no início que você desempenha um papel super importante no desenho do futuro agrícola e econômico da Bahia. Qual é o futuro agrícola e econômico que você vislumbra com base na atual realidade, com base nas dificuldades que ainda precisam ser superadas? Certamente deve ter um otimismo aí em você, mas sendo bem realista, qual é o futuro que você enxerga a médio prazo, para a gente não ser tão extenso? A médio prazo, eu enxergo um futuro otimista, realista, como você falou, né? Porque a Bahia ela vem dando certo no que vem fazendo com a agricultura familiar, e a gente vê esse retrato nas nossas visitas, né, nos depoimentos, nas ações que a gente faz, e eu acredito que em curto prazo a gente possa cumprir essa missão de retomar efetivamente em todo o Brasil, naturalmente na Bahia, que é um estado de grande representatividade no nosso país,
colocar a agricultura familiar, né, mantê-la e nos demais ambientes do Brasil, estados do Brasil, colocar a agricultura familiar no lugar que ela merece, né, que é de alimentar a todos nós que somos ou não do campo, da zona urbana ou rural. E eu acredito que a gente consiga isso retomando as políticas públicas em nível federal e dando a sequência aqui no nosso governo que sempre teve um carinho, uma atenção muito grande para a agricultura familiar. Então, acho que o otimismo realista ele está presente pelo desempenhar dessa nossa missão que a gente vem acompanhando muito de perto. Marise, muito obrigado. Marise Caribé, boa sorte aí na sua empreitada, que certamente ainda é grande pela frente, mas muito obrigado e até uma próxima. Muito obrigada, eu que agradeço e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima, um abraço. Tchau, tchau.